para vocês. Então, a nossa apresentação é sempre feita em duplas, porque a gente acredita que o suporte de pares é importante. Então, sempre a apresentação é feita em duas pessoas. A gente vai ter 7 tópicos durante a apresentação. Então, a cada tópico, quando a gente for trocar, a gente vai abrir para perguntas. Porque é diferente você fazer uma apresentação do começo ao meio fim de 40 minutos. Então, eu gostaria muito, não só eu, como a Patrícia e o Ronaldo, que vocês perguntassem e interagissem, tá bom? Então, aproveite a fala dos apresentadores e, se quiser, faça perguntas. Eu estou vendo que a gente tem exatamente 1h30, então a previsão é terminar 11 horas, tá bom? Talvez a gente passe um pouquinho mais, um pouquinho a menos. Então, para começar, a Patrícia é a primeira e depois é o Ronaldo. Boa sorte, estou aqui do lado de vocês, tá bom? Acho que a gente... Vocês preferem ficar sentados? Podemos colocar vocês aqui no meio? Pode ser? Mais para o meio? Vamos para o meio? Tá. Não é mais, pode ser. Obrigado. Fica mais... Tá bom aí? Ótimo. Bom dia, eu sou a Patrícia, eu tenho 50 anos, sou mãe de um casal de filhos já adultos e mãe de pet. Tenho 4 bichinhos lá que são o meu apoio emocional, tomam meu tempo, né? E sou formada em gestão da qualidade, trabalhei 20 anos na pesquisa de mercado e opinião pública e no momento eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho das nossas experiências, das nossas alegrias, das nossas batalhas. E é isso, que o encontro seja 100% aproveitado. Bom dia, pessoal. Sou Ronaldo, também 50 anos. E tenho um casal de filhos também já adultos, né? O Denner e a Denise. O Denner tem 30, a Denise tem 26. E tem uma neta, Laura, de 5 anos. E estou aqui também para poder compartilhar um pouco da minha história. Espero que ela chegue bem em cada coração. Espero que vocês sejam capazes de minimizar essas informações no interior de vocês. E, na medida do possível, também compartilhar com o próximo, a fim de compreender o próximo como o outro que é igual a você. O primeiro tópico é dias difíceis, tá? Então agora a gente começa, por favor. Dias difíceis. Vou começar muito difícil mesmo, porque são mais de 3.000 dias difíceis, né? Eu fui diagnosticada, vai completar 10 anos, e desses 10 anos eu tive, primeiro foi a sarcoidose pulmonar, e depois de 4 anos com ela, eu fui diagnosticada com a fibrose pulmonar no Natal, vou contar essa história. No Natal, no almoço, eu não participei à noite, no almoço eu não fui, porque eu não estava bem. E, para não prejudicar a família, eu me internei sozinha. Fiquei 6 dias na UTI, a família depois foi, desculpa a emoção, mas é porque puxar os dias difíceis é dolorido. E aí foi o diagnóstico da fibrose, que a sarcoidose pulou para a fibrose. E aí começa tudo de novo, uma doença nova, um novo diagnóstico, nova medicação, um novo caminho, a família também exames novos. E o processo, ele é dolorido, mas a gente alcança, né? Estamos aqui. Então, o aprendizado é que a vida hoje está de um jeito, você acha que estabilizou e não, daqui a pouco muda tudo de novo, né? E dessa fibrose, o que a gente leva? A gente consegue se enxergar mais, porque é uma coisa que eu não tinha visão. Por quê? Porque eu cuidava de todo mundo e hoje em dia eu consigo só cuidar de mim. Então,
essa experiência de você mudar de um sítio para outro é bem difícil. Então, essa internação que eu tive que ter escolhas de deixar a minha família participar de uma festa, sem eu atrapalhar, né? E conseguir um novo diagnóstico foi bem difícil. Bom, pessoal, dias difíceis, quem nunca teve um dia difícil, né? E falando dos dias difíceis dentro do diagnóstico, e de forma bem resumida, né? Na verdade, meu pior dia foi quando eu tive um diagnóstico anterior ao da fibrose, né? Que eu estava muito mal, isso em 2022, mas eu não fazia ideia do que eu tinha, né? Eu já tinha dias que estava em casa com a febre alta, né? E quando eu cheguei no hospital, lá eu fui diagnosticado com tuberculose, uma doença que a gente também, eu ia falar pouco, mas tem campanhas já há muitos anos, né, sobre o tratamento da tuberculose. Então isso para mim foi um choque, né? E por incrível que pareça, foi a minha primeira consulta no pneumologista, após eu ter passado pelo processo de triagem, né, para poder chegar no tratamento com essa equipe de pneumologistas do hospital. E no dia que eu fui internado, por coincidência, a Patrícia estava lá, não conhecia ela, né? E aí depois, no encontro, aí ela pegou e eu relatando, e ela falou, nossa, eu lembro o dia, eu estava lá no hospital, né? Ainda fiquei meio assim, porque eu vi que você foi atendido na frente e tal. Mas eu cheguei numa situação tão extrema, e eu jamais imaginava que fosse uma tuberculose, né? Assim, eu não aguentava andar daqui, onde é que está a Sabrina, sabe? Eu dava 2 passos parado para ver a minha esposa e minha filha, e muita falta de ar, aquela canseira toda, e quando eu cheguei no hospital, eu não conseguia respirar, eu fui para a janela, né, para poder tomar vento, e aquela fadiga, aquela falta de ar. E aí o pessoal me atendeu, o médico me examinou e falou, não, esse cara está morrendo, a minha saturação estava com 78, alguma coisa, estava baixíssima, né? E ele falou, não, eu vou ter que internar agora. E fiquei 12 dias na UTI do Hospital São Paulo, e tive esse diagnóstico, né, da tuberculose, e foi muito difícil, porque eu estava na sequência de ainda ter esse diagnóstico da fibrose pulmonar. E o tratamento da tuberculose leva 6 meses, é uma droga pesadíssima, né? E eu fiquei arrebentado com aquela droga, tomando aquele negócio todo, fui muito magro, emagreci mais de 10 quilos. Tem muita gente fazendo dieta, né, para ficar magrinho, né? E não foi o caso, foi muito ruim. E só após tratar a tuberculose que eu pude entrar com as medidas contra a fibrose, né? Então deu uma retardada. E aí eu tive um processo muito difícil dentro disso, né? Porque a sua vida para, né? Eu, como já disse em outra situação, eu sempre trabalhei, acordei cedo, fui atrás, fui trabalhar, tinha filho, família, compromisso, como todo mundo aqui tem, com filho ou sem filho, todo mundo trabalha, tem um objetivo, sabe onde quer chegar, né? E essa geração de hoje, claro, eu sei que não estou muito distante dela, com 50 anos, mas já passei algumas coisas, né, que me distanciam, né? Então são gente cheia de sonhos, né? De repente você tem um diagnóstico desse que te para. A única coisa que me parou foi a doença. Se não fosse a doença, eu estaria, talvez não estaria no Brasil, porque o meu objetivo era de ir embora, né? Como um bom mineiro, né? Era de ir embora para os Estados Unidos, né? E aí tive que dar essa interrompida, e ainda hoje estou no processo, né? Porque o diagnóstico foi dado em 2022, né? E agora está entrando já no 3º ano dele. Então é um diagnóstico recente, mas com muitas situações que hoje, graças a Deus, estou bem. Estive comentando que nesses últimos 20 dias para cá, fazia anos que eu não estive tão bem como eu estou nesses últimos 20 dias para cá. Me sentindo bem, disposto, com energia, né? E a fibrose, ela tira tudo isso da gente, né? Ela abaixa a sua energia, porque você precisa de oxigênio, né? Hoje eu sei a importância dos pulmões
por conta disso. Como diz um doutor famoso aí, que você só vai saber a importância de um órgão quando ele começar a falhar. Aí você sabe, eu tenho coração, eu tenho pulmão, eu tenho rim. Né? Enquanto não acontece nada, a gente segue na caminhada. Pessoal, agora é a vez de vocês. Alguém tem uma pergunta? Por favor. Patrícia, você estava falando do choque do diagnóstico, eu queria entender assim, foi muito difícil porque você estava sozinha, porque era Natal, ou porque a notícia foi dada de uma forma muito fria, talvez? A notícia, porque eu me internei, mas no final do dia minha família já estava lá. Meio bêbado, mas estava. Mas a notícia, porque aí você passa por exames, você fica numa internação na UTI, achando que você está tratando uma doença e de repente não é mais aquela doença. E o difícil foi isso, foi você ter um novo diagnóstico que você, vamos dizer, já conhecia, porque sarcoidose é uma doença também muito rara, e eu já sabia o caminho. E de repente vem um novo diagnóstico que você tem que aprender, né? E você saber que a minha sarcoidose ela não sara mais, eu já sabia. Então, de repente, você vem com outro diagnóstico que também não vai sarar e que vai acometer mais, né? E eu acho que a notícia e o modo que falou, que jogou, que foi muito difícil. Foi muito difícil tanto para mim quanto para a família. E começar de novo a andar, né? Foi bem difícil. Patrícia, você estava em uma consulta médica quando recebeu só? Não, estava numa internação na UTI, a saturação, peito cheio, e assim, Você já uma estava, coisa que é de uma você hora já tinha pra ido outra. para o hospital? Sim. Por causa da sarcoidose? Sim, Tá. sim, achei que era sarcoidose Tá. e já não era mais. Patrícia, você já tinha sintomas prévios, tosse, cansaço, como era isso na sua Sim. vida antes da internação? O diagnóstico ele demorou muito, né? O que eu falo assim é porque você vai no médico com tosse, falta de ar, ele tiraram só raio-x e nunca é diagnosticado. Ele demorou 2 anos para fazer uma tomografia. 2 anos para eu descobrir a sarcoidose. Então, o diagnóstico é muito tardio, é muito difícil, os médicos não pedem os exames, você fica só tirando raio-x e te dão um xarope e manda para casa. Tanto que eu falava assim, eu vou no hospital pegar um xaropinho, eu sempre falava isso, porque eu achava que a minha falta de ar não tinha não sabia o cansaço, a falta de ar, eu tinha um afogamento. Não sei se alguém já passou por isso, já se afogar, mas eu vivia, eu não conseguia falar, eu não conseguia mais fazer uma pesquisa 100%, eu tinha que parar, eu tinha que pausar, eu tinha que respirar. E o que demorou foi o diagnóstico, né? Foram 2 anos ruim, até uma médica abençoada pedir uma tomografia e descobrir, né? Que é bem difícil. Você comentou que nos seus dias difíceis, os dias da internação, que você teve o diagnóstico de tuberculose. Você já sabia que tinha fibrose e quando teve esse episódio? Ou ali foi antes de virar a fibrose? Já sabia. Assim, eu sabia que era fibrose, eu não sabia que era da gravidade da fibrose. Eu não sabia o que era de fato fibrose. Eu sabia assim, que era uma possível fibrose, na verdade. Que era a minha primeira consulta com essa equipe de pneumologista que cuida só de pessoas com fibrose. E, na verdade, um pouco disso, né? Talvez de um modo geral, para quem tem fibrose, né? A dificuldade do diagnóstico. Que nem eu, desde 2017, eu já comecei a sentir essa canseira. Eu trabalhava na Vivo, né? Então eu tinha que fazer muito movimento, e de repente eu comecei a ter meus movimentos reduzidos, ter mais dificuldade, né? Eu falei, bom, tá errado, porque isso aqui para mim nunca foi difícil. Isso
que sempre foi muito fácil, né? E o pessoal ainda comentava, poxa, preciso, né? Não, vamos para cima, né? E aí, de repente, comecei a ter dificuldade e fui buscar ajuda, né? Eu falei, será o que é? Será que eu estou com um problema cardíaco, né? Bom, vamos imaginar que é problema de pulmão, imagina. Aí procurei o cardiologista, fiz vários exames e tudo, o coração tá bom. E continuei nada. Eu só fui conseguir chegar no diagnóstico em 2021, mais ou menos. Demorou demais. Aí depois foi que eu tive a certeza que de fato era fibrose. Alguém mais uma pergunta ou a gente pode ir para o próximo tópico? Eu queria saber como é o dia, como é que é o seu dia, a atividade sua hoje. Então, hoje, graças a Deus, tranquilo, está tranquilo, em razão disso que eu disse, né, que nesses últimos 20 dias eu tenho sentido assim, muito bem, muito disposto, mas assim, estava muito difícil, porque era muita canseira, muita tosse, né? O tempo todo tossindo, não parava mais, você tinha uma crise de tosse em cima da outra, e muito desagradável, muito desconfortante, ainda mais depois do evento da Covid, então você tosse, já cria, nossa, meu Deus do céu, a pessoa se apavora, e a gente entende que não é pertinente, né? Poxa, na Covid a pessoa tossiu, misericórdia, chama logo o SAMU, né? Hoje a gente sabe, né, que não é necessariamente assim, mas como é que se explica isso para o outro, né? Você é constrangido o tempo todo, né? Mas hoje está tranquilo, né? Estou bem medicado, graças a Deus estou bem, estou me sentindo bem disposto. Mocinha, quer fazer? Isso seria para os dois. Eu passei por uma situação semelhante, inclusive na véspera de Natal, também tive que fazer uma cirurgia às pressas, na verdade. Mas para mim o processo depois, claro, tive o medo do processo da cirurgia, mas depois a parte de quando você recebe o diagnóstico, das mudanças que tem impacto dessa doença na sua vida. Então, como que foi você receber o diagnóstico, né? E você saber que a partir daquele momento você ia ter que mudar hábitos, né? Começar a fazer o tratamento. Como que foi essa adaptação? Vamos dizer assim, primeiro eu passei por esse processo no Natal, depois aí no Ano Novo, e aí você não tem muita tarefa, porque os médicos estavam todos de recesso. E assim que voltou, eu voltei na minha consulta e começa um novo tratamento, um novo medicamento, uma nova, eu costumo dizer, teste, que vai entrar novas medicações, hidroxicloroquina, e vai muitas medicações novas, e você vai sentindo os sintomas e o médico vai direcionando para onde você vai. Procura um reumato, procura um fisioterapeuta, e foi o que eu fui fazendo. Eu fui aos poucos aprendendo novamente a tratar a doença com especialistas, né? Porque quando você tem essa doença, como ele falou, você não tem uma, você tem várias, né? Porque vem outras doenças juntas, vem outros caminhos, muito mais dor. É incrível que pareça, a gente sente muita dor. E aí você tem que tratar tudo, né? Você tem que tratar o conjunto psicológico, emocional, o corpo. E eu costumo dizer que eu sou um dia de cada vez. A gente desacelera e aprende que um dia de cada vez. Eu tenho um evento hoje, eu pensei nele ontem, sabe? 2 dias antes, eu não me apego. E a doença foi isso. Então vamos ver qual passo vai ser feito agora. E é uma luta diária, né? Uma luta diária. A cada passo que a gente vai dar, a gente não pode mais pisar em ovos. A gente não pode mais, porque agora a gente depende do que está em volta, né? Da medicação, da equipe, da informação.
E ouvir, né? Ouvir muito e estudar, porque a gente acaba estudando, a gente estuda. E foi bem isso, os passos um de cada vez, porque se você se afobar, você cai de novo no médico e fica lá internado novamente. Então, como eu já tinha uma doença autoimune, e então eu já tinha, vamos dizer, um pouco do controle, mas não do controle dessa nova doença, o controle de como eu tinha que seguir os passos. Então, é isso, é refazer a rota, né? Refazer a rota porque a vida continua, o mundo continua a milhão, né? E a gente vive numa sociedade que produz, que tem que ser produtiva, e a gente está inserido nela, e de alguma forma você acaba, com um diagnóstico desse, sendo excluído, porque você refaz a rota. Os outros não refazem a rota, a sociedade não refaz a rota. As empresas não refazem a rota, a indústria não refaz a rota. Você que refaz a rota. E como é que faz isso? Como é que você faz isso sozinho? Sozinha? Então, o comercial antigo, quando eu era criança, o mestre da Capitinga, ele fazia um comercial de um macarrão, era instantâneo, miojo, logo no lançamento dele, e ele falava sozinho não, no comercial. Né? Então, assim, é muito difícil. Porque você hoje, posso pegar como exemplo todos vocês que estão aí trabalhando, lutando, estudando, fazendo curso, se preparando, olhando lá na frente, é isso mesmo. O que pode parar você hoje? Uma doença. Não vou falar da morte não, porque isso aí é a única certeza que todo mundo tem. Eu nunca imaginei que eu ia chegar aqui com 50 anos dessa forma. Tudo bem que eu também me programei necessariamente para chegar hoje melhor. Eu fui negligente comigo mesmo, mas isso também é zero. Eu também tenho que tirar proveito disso. Mas a ideia de refazer a rota, de se reconstruir, e isso não é fácil. Né? Hoje, graças a Deus, eu ainda estou né, equalizando, minimizando, refazendo e revendo conceitos, e tentando me achar no meio de tudo isso. Porque, como eu disse, o mundo continua. Eu tenho que refazer, me refazer. Mas o mundo não. Né? E talvez a ideia seja até essa mesmo, com essa iniciativa, com essas iniciativas, de chegar até vocês, de chegar até o outro, e os outros, a fim de que vocês amanhã ou depois também seja importante nessa luta de olhar para o próximo e entender que você é importante para ele, que você pode ser importante nele, na vida dele. Espero que isso aconteça. Então vamos para o próximo. Qual que é o próximo? Aceitação. Isso. Aceitação. A aceitação, ela é um pouco difícil, né? Primeiro, nossa, né? Que a gente não quer ficar doente, não aceita a doença. E uma vida corrida que a gente tem, a gente não quer parar. Então já começa por aí. Nós não nos aceitamos, porque a gente não aceita a doença. Né? No começo eu não aceitava a doença, eu falava que não era doente, que eu era capaz, mas no decorrer do tempo não é assim. E eu tive um grande problema na empresa. Eu trabalhava na Folha de São Paulo, no Datafolha, Instituto de Pesquisa, há 10 anos, e eu tive muita dificuldade, porque quando você está com uma doença, você abaixa muito a imunidade. Eu pensaria que eu poderia estar com pessoas assim, porque se um está doente, eu pego. Né? Se um está com conjuntivite, eu pego, se um está com gripe, eu pego, e foi o que aconteceu. Eu trabalhava com 150 pessoas, então eu tive muita dificuldade, porque eu pegava tudo quanto é doença. Eu comecei a dar muito atestado, eu comecei a ficar internada muitas vezes, porque até você ter o conhecimento, você fica muito abalada e qualquer coisa você corre para o hospital e te interna. Né? E eu mudei 5 vezes de setor na empresa, porque eu comecei a virar uma bolinha de ping-pong aqui, ali, 5 vezes, e até que eu já não servia mais para a empresa. Eu fui demitida,
porque eu já não servia mais com essas palavras. E 10 anos que eu dediquei, ficou lá atrás, né? E a família? Como que você coloca a família? Você tem filhos, né? Você tem marido. Eu sou casada há 36 anos, meu primeiro namorado. E você desacelerar, né? Você não servir mais para muita coisa. Eu costumo dizer que quando a gente fica doente, a gente não serve mais para as festas de aniversário, a gente não serve mais para as festas com fraternização em barzinhos. Então, a aceitação é tanto difícil para quem está ao nosso redor e para nós mesmos. Eu não aceitava que eu não poderia mais ir em festa, eu não aceitava mais que eu não poderia ir no show de Sorriso Maroto, que eu adoro. Então, eu tive que aprender, né? Como que a gente aprende? A nossa mãe dizia que a gente aprendia com os erros, né? Então, a gente aprende hoje, não aprende no amor, a gente aprende na dor. É isso. E eu aprendi na dor. Infelizmente, eu aprendi na dor. E hoje em dia, eu me aceito, eu sou uma pessoa doente, mas eu não quero deixar quem está em volta doente. O que é não deixar a pessoa doente? Eu consegui ter a minha autonomia. O que é autonomia? Eu consegui ir no médico sozinha, eu consegui o tratamento sozinho, eu consegui as medicações, é isso. Então, eu passo isso, a aceitação. Primeiro tem que você se aceitar, para depois você conseguir passar para o próximo. Né? E eu me aceitei. Demorou? Demorou. Não é fácil? Eu já tive dias de fúrias, dias de raiva, dias de choro, Mas eu sou doente, não tenho o que fazer. Não tem. Tem outro caminho? Não. Eu tenho que aprender a cuidar de mim, é o que eu faço. Tá? É o que eu faço. É difícil. Esse processo de aceitação, para mim, né, ele é gradativo e contínuo, né? No sentido de que você tem que fazer a cada tempo, né, buscar uma nova configuração para a vida, né? Para você se aceitando, porque você tem muita dificuldade, né? Eu não tenho uma deficiência, eu tenho algumas dificuldades diferentes, né? E não é nem a ideia de coitado, coitadinho, isso é muito pequeno, né? Não é legal que seja assim. E a minha dificuldade de me aceitar é por conta do mundo, do contexto que eu estou inserido nele, né? De trabalhar, de correr atrás, de estar o dia a dia ativo, né? De você ter a disposição de poder acordar de manhã, ir lá e voltar todos os dias e ter essa troca do dia a dia, né? Vocês trabalham aqui na Berg e convivem em sociedade aqui dentro, então vocês têm essa troca, né? Isso é muito sadio, isso é muito bom, né? Você tem aquele seu amigo mais chegado, que você troca ideia e tudo, né? E a doença, ela vai te tirando isso, né? Ela vai te afastando, ela vai, né? Ela, em algumas situações, ela reúne, em outras, ela, né, menos, e assim vai. Então você tem que tentar se achar no meio disso daí, para também não ficar muito pesado, né? Porque a folha, o papel do diagnóstico é leve, mas o que você traz internamente pode se tornar um fardo impossível de carregar. No mundo, quantos casos de suicídio não tem no mundo por conta de um diagnóstico? Ou seja, é como eu me aceito, como eu aceito esse diagnóstico médico, né? Como que aquilo foi tratado, né? Em outro tempo eu estive ao médico e ele disse: esquece esse negócio de morrer com 3 anos. Não vai morrer com 3 anos. Não vai morrer com 4 anos. Porque no Dr. Google, se você faz então o Google, né, a estimativa de vida, tudo bem, eu entendi que você com fibrose, você tem de fato, é reduzido. Ok, então você já sabe que foi reduzido. Vamos viver.
É 10 anos? É 20 anos? É 3 anos? Então eu vivo o que tem para viver e está tudo certo. Né? E para mim a aceitação, ela passa no sentido de que eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou um especial que não posso ter nada. Assim como você também não é. Né? Será que o Steve Jobs pensou isso quando ele estava naquela dificuldade? Com 7 bilhões de dólares, cara milionário, respeitado no mundo inteiro, acolhido, bem tratado no mundo inteiro, onde ele colocasse o pé, olha, quem está aí? É o Steve. Nossa! E de repente o cara está deitado numa cama e produzindo centenas de textos sobre ele, sobre a condição dele, dizendo que o pior leito, a pior cama é aquela que ninguém pode deitar por você, que é a cama da doença, da enfermidade. Né? Então, assim, o que acontece com um monte de gente que não pode acontecer comigo? Pode acontecer comigo, sim. Né? Eu não sou melhor do que um monte de gente. Então, eu aceito dessa forma, tranquilo, de boa, mas tenho todas as dificuldades. Eu consigo entender, né, que tem essas dificuldades, né? As dificuldades social, as dificuldades financeiras, também espiritual, e por aí vai. Né? Então, se tratando de aceitação, é isso. A gente busca consolo em Deus, na família, nos amigos, nos encontros, no bate-papo, nas trocas. Tudo isso é vida. Isso aqui é vida. Não perca a oportunidade de viver isso aqui, de aprender com isso aqui. Isso você leva para a sua vida toda. E eu lembro quando eu era bem criança, mas muito criança, lá em Minas, e eu fui participar, fui convidado para ver um negócio lá, numa igreja que foi apresentada lá na igreja católica, lá da cidade, né? E apresentaram uma palestra, por incrível que pareça, sobre doença pulmonar. E aí foi mostrado vários vídeos, né? Isso eu tinha, acho que uns 8 anos de idade, né? Faz uns dias já. Né? E eu lembro que mostrava pulmões bons e pulmões ruins. Era um trabalho de conscientização do cigarro. E depois disso eu fumei um tempo. Né? Ironia tristeza. Pode fazer. Obrigada pelo depoimento de vocês, é muito importante, né, fazer parte aqui com vocês. E agora que vocês falaram de aceitação, né, depois do diagnóstico, tem a aceitação, que para mim é você entender, acolher e voltar a sonhar. Então, para vocês dois, quais são os sonhos que vocês têm a partir de agora? Ronaldo, essa pergunta eles vão responder no último tópico para você. Não adiantou. Mas tudo bem, nós vamos falar, deixa eu responder. Mais alguma pergunta mais? Mais alguma pergunta sobre o processo de aceitação? Acho que como foi a aceitação da família, assim, né? Porque acho que é sempre um diagnóstico impactante, para, como vocês falaram, para o A família fica doente junto com a gente. Né? Eles não tomam medicação, eles não sentem os sintomas, mas eles ficam doentes com a gente. Por quê? Porque a preocupação, não poder acompanhar, a medicação, os gastos, que não são poucos, como nós vamos conseguir, né? Então eles adoecem junto com a gente e também aprende junto com a gente, aprende a pesquisar, aprende a perguntar aos médicos, porque quando a gente está doente nem tudo a gente consegue perguntar aos médicos. Quando eles acompanham eles têm outra visão e eles conseguem sanar mais dúvidas, né? Que a gente, porque a gente está só ouvindo o médico e às vezes nem está prestando atenção. Mas, então, eles ficam doentes junto com a gente. E o aceitar, quando eles veem que a gente está evoluindo no tratamento, né? Quando a gente consegue os caminhos, consegue as medicações, consegue os tratamentos, consegue os especialistas. E aí eu acho que eles vão aceitando que não é o fim, né? Que é um recomeço. Eu acho que é isso, pelo menos a minha família, eles veem muito isso. Olha, hoje você está bem melhor. Porque hoje você conseguiu ir, voltar, fazer a fisioterapia, fazer o exame, né? Então chegou, é muito isso. Porque não consegue acompanhar a gente 100%, não consegue. Porque a gente sai todo dia, 2, 3 vezes por dia.
para fazer exame médico, consulta e assim vai. Então eles não conseguem, eles são, vamos dizer, eles ficam acompanhando em volta, né? Coloca aquela proteção na gente, né? E ficam acompanhando. Então, aceitar, eu acho que ninguém aceita. O aceitar é só nosso. O aceitar é só nosso, porque a minha mãe faleceu há 4 anos e ela falava assim, eu não sei como eu passei essa doença para você. Ela achava que ela tinha passado a doença. E ela faleceu achando que ela que passou essa doença para mim. E eu falava, não é, mas na cabeça dela, ela faleceu achando que ela passou a doença para mim. Então é bem dolorido, porque eu lembro dela falando todas as vezes que ela ia me acompanhar numa biópsia, no exame, porque ela queria ir, e ela falava, como que eu consegui passar essa doença para você? Eu não entendo. Então, ela não aceitou, ela faleceu sem aceitar. Né? Então, não são todos que aceitam. Né? E é isso, gente, é bem difícil você ter a visão, porque nem tudo eles falam, nem tudo eles passam, nem todos os sentimentos eles põem para fora. E a gente fica meio cego, surdo e mudo, né? Com a aceitação deles. A gente só vê eles apoiando. Eu acho que é isso, o apoio financeiro, o apoio emocional, o apoio que você conseguiu, a palavra positiva. E eu acho que é isso que a gente vê que eles aceitaram o diagnóstico e vão te acompanhar até o final. Tranquilo? Quer complementar ou não? Não, eu achei muito pertinente, né, falar da família, porque em todas as situações, né, todos nós queremos ser acolhidos, queremos se sentir importante, queremos se sentir amado, né? Todos nós somos assim, temos essa carência, nascemos com ela, né? E a família para mim, foi muito importante, assim como ela está dizendo. A família tem essa dificuldade toda, né? E eu ainda hoje eu tento minimizar muitas informações, muita coisa, porque eu penso que assim, se eu tiver uma condição pior, eu preciso deles bem. Né? É importante eles estarem bem, porque eles podem ser também um suporte para mim lá na frente. Né? E assim, gente, a realidade de uma doença que nem a fibrose, ela é muito dura. A verdade é essa. Não sei se vocês já fizeram alguma pesquisa relacionada à fibrose. Quem fez sabe o que é de fato a fibrose. Quem não fez, de repente, vai criar interesse por fazer. E, na verdade, quem tem fibrose está na iminência da morte. Qualquer hora pode acontecer uma situação, né? Mas isso também é para todos, né? Porque ninguém sabe de nada, né? Quem é que chega lá embaixo, ninguém sabe, ninguém vê na curva, ninguém vê no escuro, isso é coisa para Deus. Então, assim, a família, o acolhimento da família é primordial, sabe? Quando você tem amigo, né? E a doença, interessante da doença, né? Que ela tira, ela revela, né? Ela joga luz, né? Sobre aqueles que são e aqueles que dizem que são. Né? A gente escuta muito o TJ, né? Tamo junto. Assim, é tudo abreviado, né? O camarada lá, você troca uma ideia com ele no WhatsApp, no Insta, sei lá onde é, TJ. Mas e aí? TJ? Às vezes você está falando da dificuldade, de tudo e tal, o cara sabe, você está falando do desemprego, da falta de grana, da dificuldade pro dia a dia e tal, TJ não resolve nada. Qual que é seu Pix aí, meu amigo? Essa é uma realidade. Né? Tanto de TJ que eu ouvi, meu Deus do céu, se fosse 10 centavos, me ajudaria bastante. Aí aconteceu, eu recebi um TJ de um primo que eu não vejo. Deve ter uns 40 anos. Acredita nisso? Sério? Tinha uma proposta de nós irmos para o Japão, o meu primo, minha tia casada com um japonês, meus primos, né? Tudo assim, que nem você. E aí meu primo ficou muitos anos lá e tudo falou, vou levar vocês para o Japão. E aí
O Luciano foi, esse meu primo, aí tivemos um problema lá, voltou e depois foi para os Estados Unidos. E eu fui para São Paulo. São Paulo é melhor, né? Lógico. Aí, nunca mais o Luciano. Aí depois de muitos anos, esse pouquinho de anos, né? Aí ele conseguiu meu contato, nós entrando em contato, trocando ideia. E, não, primo, que é isso? Manda o Pix aí. Tamo junto, primo. Não, pode falar agora aí. Entendeu? Então, primo, de vez em quando, ele coloca lá 1.000, coloca 2.000. Não, primo, o que você precisar. Você já olhou lá o negócio do respirador, primo? Aí eu comprei com o pai, custa 15.000, vê aí como é que é para nós comprar esse negócio para você. Eu falei, não, primo, eu não preciso sempre não. Não, primo, você precisa, estava falando com ele anteontem, primo, você precisa desse negócio, primo. Eu vou mandar ele para você aí. Que é diferente, né, só do TJ, né? Muito diferente, a distância, né? Então, quando você tiver um amigo, né, alguém que você entender a situação, entendeu? Amor, né? Imagina você falar que ama a pessoa e não tem uma prática, não tem um ato de amor, não tem, eu te amo, nossa, está tão banal, né? Banalizar tanto, né, que já não é mais isso, é outra coisa. Vamos lá, gente, próximo tópico, que é tratamento. Eu acho que é um dos que vocês mais se interessam, né? O tratamento, ele vem acompanhado com a medicação, né? Que é bem difícil conseguir. E bem caro, né? E o que acontece com isso? Você adoece de outras partes. O que é outras partes? Mentalmente, fisicamente, emocionalmente. E nesse negócio de tratamento, eu ganhei 15 cílios. Como eu disse para a Paula no início, eu ganhei 15 cílios. No mental, você fica com 4, no físico você fica com 5, e aí eu tenho esteatose hepática grau 3, e eu não consigo mais controlar. Espero que não chegue no 4, vamos no 4, é isso? Fora o pulmão, você consegue mais coisinhas aí, né? E a medicação da fibrose pulmonar, ela é um caminho que eu acho que todos que tem aqui, raros, é difícil. Eu nunca vi, eu consigo qualquer medicação no alto custo, mas a fibrose pulmonar, a Yara sabe que a gente acaba não conseguindo, né? A gente tem um caminho árduo, que você tem que entrar na justiça, que você tem que entrar com um advogado, sabe? E tudo era, vamos dizer assim, o SUS e a família, né? Quando chega um diagnóstico diferente, você não consegue. E aí você se vê assim, oh, cheguei no ponto final. E agora? Se eu não tomar, o que eu faço? Né? Se eu não tomar, como eu vou passar para a mãe? E graças a Deus, com muita luta, né, e muitas indas e vindas, eu consegui uma medicação que está fazendo efeito, e dessas medicações eu acabo tomando 20 comprimidos por dia, para outras doenças, né? Porque para eu estar aqui, exemplos, os psicóticos eu não tomo, senão eu não conseguiria falar. Então eu estou virada, desde o nosso treinamento, vamos dizer assim, uns 3 dias, porque você fica com ansiedade, você fica aí você come demais, ou então você come de menos, e a minha cabeça não para e vai, né? Fora os outros sintomas e vamos dizer que o tratamento hoje em dia, ele é acompanhado com as medicações, com os 8 especialistas que eu passo, com o Hospital São Paulo, que cuida do pulmão, e o restante tudo SUS, o postinho de saúde, e eu tenho acesso a difícil os exames. Tem um exame que eu demoro 3 anos para fazer. E o que pode dizer? Que é o que eu falo, um passo de cada vez. Eu não posso me apavorar nem no tratamento, nem na medicação. Hoje eu acompanho com metrotexato.
8 comprimidos semanal. E tenho a medicação que está dando certo, que é o pifenidone, que eu pego no alto custo. Então, eu não sei dizer se eu estou estacionada no remédio, porque hoje eu estou bem, em dezembro eu tive uma internação, então é assim, hoje eu estou bem, amanhã, como ele falou, está 20 dias bem. E eu não sei se daqui 20 dias eu vou estar bem. Se eu vou precisar de uma medicação mais forte, se eu vou precisar de um encaminhamento, para começar a correria no alto custo, no processo. E a gente vai ajustando o tratamento, porque todo dia você tem uma coisa nova. Então, você levantar da cama já é uma luta, já é muita luta, né? Você deitar na cama é uma luta. Então, o tratamento ele requer muito da gente, tanto com medicação quanto o acompanhamento paralelo. O que eu digo paralelo é que você não trata com um. Se você só tem fibrose, você trata com um médico. Mas quando você tem vários, você tem que tratar com 8, 10. Então, é o meu caso. Eu não tenho um dia da minha agenda vazio. Vocês entendem isso? Vocês conseguem ter uma agenda que vocês vão ter uma folga. Nós não temos folga. Eu não tenho uma folga. Tá? Não tenho uma folga. Por quê? Porque a doença não deixa a gente ter folga. Você hoje em dia está com dor aqui, amanhã você está com falta de ar, amanhã você está com fadiga, e outro dia você está com insônia, e outro dia você está acelerado, outro dia seu coração está disparado, que você acha que você vai ter um ataque cardíaco. E é isso. Então a gente não tem uma folga no tratamento. Um dia, eu costumo dizer que eu queria um dia sem dor, um dia respirar bem, um dia sem ter afasia. Não consigo nem final de semana, porque final de semana você vai organizar sua pasta, arrumar seus remédios para a semana. E quem está aqui sabe que não tem um dia de folga. É isso. Você tem uma média de 480 comprimidos por mês, seu estômago vira um laboratório assim, terrível, né? Você sente tanta coisa estranha, tanta coisa esquisita. E é isso, né? Eu tomo também bastante, uma média de 480 comprimidos por mês, né? São 16 comprimidos por dia, né? É muita coisa. Eu espero que, sei lá, a partir da próxima consulta com o reumatologista, a gente conseguir tirar um pouco dessa carga para dar uma aliviada, né? Porque, nela disso eu também que eu não falei, né? Que é dado da fibrose pulmonar e de uma outra doença que chama miosite inflamatória, né? Então, assim, é uma doença que fica mesmo para você sentar, dói tudo, as pernas, você está deitado, dormindo, eu acordo para virar. Tanto que dói minhas costas, dói meus braços, dói minha mão, dói tudo, mas dói mesmo. Né? O ombro, a ponta do ombro aqui, mas dói que parece que está, só de eu fazer aqui eu já sinto aqui, né? Mas assim, hoje estou muito bem. Esses últimos dias eu estou realmente muito bem, tanto da miosite quanto da fibrose. Né? Mas você sentar, deitar, caminhar, então, tem dias que eu saio, eu pego um medicamento lá no Bom Retiro e eu desço no trem na Estação da Luz e caminho aí na Estação da Luz até, acho que é a Rua dos Italianos, se não me engano, que é a unidade do Medipero, né, da que dispensa medicamento de alto custo. Então, assim, tem uma caminhada longa. Quem conhece aquele trajeto ali sabe que é uma caminhada longa. Por sorte minha, ela é reta, né? Mas, inicialmente, eu ia andando ali e tinha hora que eu tinha que parar aqui, meu quadril parece que travava. Eu não consigo nem explicar. Sempre o quadril travava, as pernas, o joelho, sabe? Eu tinha que parar, tinha que respirar. A última vez que eu tive lá mesmo, eu não consegui pegar o medicamento, né? Mas eu fui de boa, estou bem, né? Dentro desses 20 dias agora, né? Eu saí do trem, subi, fui, tal. Quando eu cheguei no meio do caminho, eu falei, nossa, comigo mesmo, né? Rapaz, graças a Deus, não estou acreditando. E andando e tendo, né?
essa conversa, né, comigo mesmo, né? Nossa, que maravilha, nossa, eu estou muito bem. Graças a Deus, indo, aquela alegria, né? Tal. Isso reflete na gente, né? Observa quando a gente fala com felicidade, você tem esse aspecto, né? Quando você fala com tristeza, muda, né? Então eu penso que eu caminhando ali, ficou perceptível para as pessoas, né? E eu conversando comigo mesmo, tendo aquele ar sabe, de felicidade, né? Eu, nossa, que maravilha, poxa, que bênção, estou bem, graças a Deus, né? Me surpreendi mesmo, né? E fui até lá, a unidade de pena, quando eu estava chegando, já estava mais cansado, né? Mais ofegante, né? Eu diminui o passo e tal, quer dizer, já era um passo, né, reduzido, lógico, né? Mas perto do que era antes, eu estava, né? Aí cheguei lá de boa e tudo, deu errado, não consegui pegar o medicamento, porque eu tinha uma informação anterior, já tem um ano e 8 meses que eu pego, né? E aquela informação já não valia mais, eu tá bom, beleza. Aí chamei o Hugo e fui lá pro Maria Zélia, que é ali na divisa ali com o Braz, com o Belenzinho, né? Aí cheguei lá e não deu certo também. Aí tive que voltar no hospital. Pessoal, encontrei você lá, né? Aí voltei lá para o pessoal refazer tudo para mim de novo e tal. E agora estou guardando no hospital. Me ligar para mim ir lá para retirar a receita, para ir no Maria Zélia, para o Maria Zélia entrar com o processo na Secretaria de Saúde, para ir eles pegarem e me ligar para poder pegar o medicamento. Mas enfim, tem todas essas canseiras, tem todas essas dificuldades, né? E é lamentável tudo isso, mas a gente tem que seguir sempre de cabeça erguida, sempre tem que encarar de frente. Né? Você não pode cair na esparrela da comiseração, de ser um coitadinho, de ficar sempre se lamentando. É óbvio que a gente se lamenta, é óbvio que é lamentável, né? Mas você tem que buscar meios para poder fazer a coisa ficar mais leve, porque senão é pesado. Né? Observa que quantas pessoas não, né, tomam outras medidas a fim de se livrar dessas dificuldades, desses problemas. Né? Você fazendo dessa forma, eu penso que eu fazendo dessa forma, eu encontro um equilíbrio emocional que me dá condições de continuar acreditando em algo, que aconteça algo, né? E que as portas se abram, que as coisas aconteçam. E de repente a gente serve até de exemplo para alguém que também está no caminho, né? Olhar e falar, não, poxa, né? Porque nós vemos as pessoas que são exemplos para nós, né? De repente você gosta de alguma literatura e tem aquele autor como uma pessoa, né, que, poxa, queria, né, escrever assim, poxa, esse cara, né, ele flui uma ideia legal, né? A gente está sempre buscando exemplos, né, nos outros, né? Então, dessa forma, eu penso que fica mais tranquilo para mim. Queria saber, assim, tanto o Ronaldo quanto você, Patrícia, essa interação de medicamentos e outros especialistas, como é que vocês fazem para harmonizar, assim, um médico fala com o outro, você está no mesmo hospital, eu imagino, não sei você com outro especialista, assim, ou vocês levam a pasta para tentar harmonizar, para ver se tem interação, se pode, se um atrapalha o outro, horário, como é que vocês fazem para lidar com essa rotina, com essa idade? É uma agenda bem corrida e eu tenho tanto no celular quanto na folhinha e é compartilhada com a família e assim eles conseguem ajudar a controlar. E os meus médicos, eles se conversam entre eles por carta. Eles se escrevem. Olha, eu recomendo que ela tome, aumentamos o metrofexato. E aí eu sugiro que a gente entre com 8. E aí chega lá no reumato, ele quer matar aquele porque ele não quer dar 8. Eu sugiro que aumente a dose da medicação, então, mas eu não vou aumentar porque o seu CID não dá direito de você pegar no SUS. Então você tem que continuar com esse tratamento. É muito difícil porque quando o Hospital São Paulo pede para aumentar a medicação, os médicos falam assim, não tem como, porque né, esse é o máximo que eu consigo te passar. Mas os médicos, eles se conversam por carta e também eles têm acesso hoje, porque o SUS, a nossa carteirinha, ela
tem acesso, então, por exemplo, o Hospital São Paulo tem alguma dúvida, ele entra lá e imprime para mim, olha, sua consulta foi tal dia, e eles fizeram isso, eles fazem isso. Então, eles têm acesso ao sistema e acabam se comunicando dessa forma e ajustando as medicações. Eu acredito que, eu não tenho visão, mas eu acredito que seja isso, porque é muito diferente papéis. Bom, eu levo com massa. E meus médicos nunca falaram um com o outro. E, na verdade, eles mal falam comigo. Porque, assim, eles têm um linguajar técnico, né? Que, assim, se eu não ficar interrompendo eles, né, questionando para me entender alguma coisa, eu não chego no denominador nunca, né? É um linguajar muito técnico, né? Porque o seu padrão PIN, não sei o quê. Nossa, eu não sei nem repetir, né? Porque eles falam, amiga, que padrão PIN é esse? Não, dá uma explicada, mas enfim, não fica muito claro. Mas ok, tudo bem, né? Porque não tem muito o que fazer mesmo. A senhora Não, eu não ia fazer pergunta nenhuma. Ouvindo a história de vocês e de outros que a gente já ouviu também, eu queria só parabenizá-los, entendeu? Porque vocês são verdadeiros heróis. Principalmente falando aqui nessa realidade que você acaba de falar, que os médicos não se falam. Que vocês têm que chegar como você chega no posto de saúde lá no Bom Retiro. Chega lá, não tem nada. Daí volta para o outro, a cidade de São Paulo é toda, né? De um lado para o outro, frase, tudo mais. A gente não consegue nem quando a gente está bem fazer isso. Então, assim, vocês têm uma força psicológica, uma força física mesmo, assim, considerando o que vocês passam, que eu só queria parabenizar vocês e todos os outros que passam por isso. Porque eu nunca tive uma doença crônica, eu acho que quem tem doença crônica sabe avaliar um pouco, mas eu acabei de comentar, porque você me lembrou, assim, eu já tive tuberculose, né? E assim, por uma coisa que é curável, né? Se você faz o tratamento direitinho, que eu fiz, graças a Deus, é curável, já foi o problema de aceitação, como tuberculose, né? Assim, uma família, ainda mais que eu tenho família de médico, então foi até melhor. Minha mãe não é médica, meu pai era médico. Mas então eu só queria parabenizar vocês e todos os outros, porque eu não sei, assim, o que a gente puder fazer de alguma maneira, que a gente tenta fazer para ajudar, eu acho que esse é o caminho mesmo, porque não é fácil e a gente reconhece isso. Mais alguma pergunta? Eu fiquei pensando, né, que você falou que às vezes os médicos nem falam com você, o linguajar é muito técnico. Eu fiquei curiosa para saber se você sente que você consegue se comunicar com os seus médicos. então, não. Assim, explicar para eles o que está sentindo e o que está bom, o que não está, nesse sentido. Não, assim, olha, eu sou muito chato, sabe? Talvez se eu percebo aqui também, né? Eu sou chato, sou crítico, né? E talvez não poderia ser diferente. Sabe? Não, porque assim, eu penso que eu só sou importante para eles até um certo ponto. Porque eu percebo que tem um jogo de interesse muito grande. Mas tudo bem. Porque interesse por interesse eu também tenho o meu. Eles têm o dele, eu tenho o meu, você tem o seu, e por aí vai. Não temos onde correr. Mas eu penso que diante de uma situação, os interesses devem ser colocados de lado. Poxa, uma consulta médica, você está ali com o paciente, você sabe a gravidade daquilo, você conhece em partes a realidade daquele paciente, do ponto de vista social, financeiro, etc. Né? E, poxa, foi muito legal falando, né, porque você percebe acessibilidade, né? E é o que falta hoje. Você vê tanta publicidade de um monte de coisa que não tem nada a ver, que não acrescenta nada a ninguém, que tudo reduzido a nada. Poxa, é muito pequeno para tantas coisas grandes que estão nas pessoas. Eu sei que eu tenho uma doença rara,
graças a Deus, não é uma doença que pega de monte, que bom, né? Porque a vida, o mundo precisa de pessoas bem, sadias, para poder fazer muitas coisas boas acontecerem, né? Mas eu consigo me comunicar porque eu vejo que falta interesse, falta olho no olho. Na verdade, o que acontece? É diferente quando você tem um médico que é o seu médico, que te atende, que você senta, você troca ideia, você fala, e ele dá uma beleza, tranquilo e tal, vamos fazer assim, vamos tentar isso, vamos partir por esse caminho, vamos fazer uma experiência aqui. Não é bem assim, né? Tudo bem, eu também tento entender o outro lado, né? Que você tem ali no SUS uma agenda muito pesada, muito extensa, de milhares e milhares de gente, todo dia ali, os profissionais ali, tem muita pressão, muita gente. Mas ninguém está no escuro. O cara que se propõe a estar ali, ele sabe de tudo que está ali. E ele ganha para estar ali, ele ganha bem, e quem paga ele é a sociedade. E por que o nome sociedade? Se eu tenho uma empresa com a Sabrina, nós somos sócios, nós vamos dividir os ônus e os bônus. Nós, na condição de sociedade, é quem fazemos toda essa máquina existir, funcionar e caminhar. Ninguém é dono de circo para bater pau com o macaco dançar. Lá eles não estão de graça. Se um policial reclama que o polícia é corrupto, ele está mentindo. Ele é corrupto porque ele é corrupto mesmo, porque ele é criminoso, porque ele é bandido. Se um médico faz de forma, trata com desdém o seu paciente, é porque ele tem. E se qualquer profissional que se propõe a lidar com pessoas, gerir gente, cuidar de gente, ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que entender a importância do outro que está diante dele. Caso contrário, é melhor ser engenheiro, mexer com obra, com, sei lá, com avião, com tanta coisa que tem na engenharia, não é verdade? Você vai mexer com gente, mas você vai executar projetos, você vai estar ali diante de coisa que não vai exigir de você essa sensibilidade, esse olhar de gente, de ser humano, de quem sente, de quem, sabe, dessas percepções que são minúsculas em nós, né, que faz a gente, entendeu? Né? Então eu sinto falta disso. Tudo bem, não tem dinheiro para pagar mesmo. Quer dizer, pagar um particular, né? Porque lá já está pago. Eu trabalhei e paguei, né? Se alguém diz para mim, é de graça. Não é de graça, não. Fala isso não, que não é de graça. Tá? O adágio diz que não tem almoço grátis. Então, eu sinto falta disso, né? Isso que você perguntou. Não tem isso, eu sinto falta disso. Eu queria que fosse assim. Legal. Vamos para o próximo tópico? Vou falar agora, acho que um pouco do autocuidado. O autocuidado e lidando com problemas de saúde. No meu ponto de vista, hoje em dia, eu tenho muito a música. Eu não consigo ficar muito em silêncio. Eu fico a maior parte em casa sozinha, eu e os 4 animaizinhos, mas eu estou ouvindo música 100%. Se eu não estou ouvindo a música, eu estou na missa. Né? E tem os horários certinhos, então eu faço isso. E o que é o autocuidado hoje? Eu cuido ainda, como você dizer, se você faz uma comida boa, você cuida da família. E ainda cuido. E eu tenho muito acompanhamento hoje com grupos do psicólogo, que me ajuda bastante, porque você ouvir e falar é importante. Então, uma vez por semana eu faço grupo de apoio, eu passo com o psiquiatra, porque eu preciso das medicações para não cair na depressão, porque é uma coisa que infelizmente acontece. Quando você tem uma doença, a primeira coisa que vem é a depressão, então você tem que ter o acompanhamento. Tentei meditação, não deu certo. Que o Hospital São Paulo fala para a gente controlar a respiração, a gente tem que fazer yoga e meditação. Gente, eu não consegui. Fiz 2 aulas e eu quase
Estava matando a professora, né? Então, eu não consegui. Não tem como, tá? É uma coisa que eu fiz muita fisioterapia respiratória. Porque quando eu ficava agoniada com a respiração, quando você está se afogando, você agarra alguém, né? E eu fazia isso, eu agarrava, porque faltava o ar, faltava e eu ficava naquela agonia, então o que eu fazia? Eu ia para pular em alguém, né? Para alguém me ajudar. Então foi uma coisa que me ajudou bastante a aprender a respirar. Uma coisa tão simples, né? E eu fiz a fisioterapia de, acho que mais ou menos umas 30 sessões de respiração. Então hoje eu consigo controlar, eu consigo, se me faltar um ar aqui, eu vou dar uma pausa, eu vou aprender a respirar, eu vou aprender os movimentos, eu vou conseguir. Isso é muito importante para os meus colegas que têm isso, procurar fazer uma fisioterapia respiratória, não é com aquelas maquininhas, sopra, solta, é aprender mesmo, sabe? E ajudou bastante. Então, eu acho que o caminho é você procurar essas alternativas, de você conseguir ter um grupo de apoio para poder te ouvir e para poder você falar. Que não é todo dia que você está bem, não é todo dia que você... Tem dia que eu chego lá e falo muito, tem dia que eu chego lá e falo nada. Mas eu estou lá. Então, o que eu falo hoje, o autocuidado é o cuidar de mim. Eu não faço mais nada na vida, a não ser cuidar dos bichos e de mim. Então, e eu não quero mais depender de ninguém. Por que depender de ninguém? Não quero mais ninguém me acompanhando. Por quê? Porque eles têm a vida deles, eles têm a faculdade, eles têm os namorados, a namorada, o meu marido tem que trabalhar em 2 empregos para poder me ajudar, né? Então, ele não tem mais tempo. E ele acaba trabalhando em 2 empregos, e os filhos também. E eu não tenho mais a minha mãe aqui para cuidar de mim, né? Então, hoje sou eu e a Filomena, trazer essa Filomena. A Filomena anda comigo porque eu caio. Como diz, a gente não tem mais controle do nosso corpo. Eu não tenho mais controle do meu corpo. Se eu quero ir para a direita, o danado quer ir para a esquerda. E aí, eu preciso dela para me apoiar, para eu não cair. E é isso, gente. Uma coisa que você tem que ter óbvio, o apoio e o emocional, que eu acho que ataca muito a gente. Não sei se é todos, mas a mim, pelo menos, atacou. E eu tenho esse acompanhamento e um conhecimento, né? De você saber que você precisa de ajuda. Eu acho que é isso. O autocuidado é importante, sempre, né? Para quem já tem alguma situação desfavorável, quanto para quem também não tem nada, né? E no nosso caso, né, fibrose, a gente tem, eu mesmo, eu tenho que estar sempre com meia quente no pé, tenho que estar sempre bem agasalhado, né? O frio me deixa muito instável, né? Muita crise de tosse e tal. Na hora que nós chegamos, eu estava tossindo, meu Deus, na ansiedade. Falei com Sabrina, eu falei com o pessoal, rapaz, meu Deus do céu, eu estava aqui agora com calor e com a mão gelada, né? Eu falei, porque é uma responsabilidade você falar de si mesmo, né? É muito complicado você falar de você mesmo, né? Para tantas pessoas, né, que a gente nunca se viu, e pessoas que são inteiradas no assunto, outras que não, outras que estão interessadas em saber por várias razões, questões pessoais mesmo. Então, assim, o autocuidado meu é esse, eu evito água gelada, né? Eu gosto de água gelada, né? À noite mesmo, né? Escovar os dentes para dormir, né? Então, você toma água gelada, né? Fica aquele frescor na boca gostoso, né? Então, eu gosto disso, mas escovou os dentes e toma água gelada, você já deita, tendo refluxo, tossindo, não posso. Né? Então, cuidado não, né? E está sempre agasalhado, está sempre de meia, de calça, dentro de casa, né? Outro dia um cara passou, poxa, está um calor, né? Eu falei, realmente estava, né? Só que para ele, né? Para mim não, né? Para mim eu estava com frio, né? Porque o nosso pulmão ele tem essas funções, né? De fazer as trocas gasosas, né? E aí o oxigênio acaba não chegando muito bem nas extremidades, né? Às vezes eu pego minha mão, tô com a mão roxa, né? Ontem eu estava tomando banho, daí olhando no espelho, meu nariz meio escuro, falei, nossa, tá esquisito, deve ser o vapor, né, que está no espelho, né?
Mas então o maior cuidado é esse, né? Evitar controlada, né? Estar sempre bem agasalhado, né? Hoje o meu objetivo eu estava bem friozinho, né? Eu moro um pouco longe, ali na divisa de Mauá, né? E aí o táxi chegou lá cedo para pegar a gente. E eu estava torcendo que o dia estar bom, a noite ser quente, né? Mas enfim, está tudo certo. Valeu a pena ver vocês, bater esse papo e ter esse feedback de vocês aí, né? Com perguntas, esse olhar bonito, de candura, de amor, né? De acolhimento, isso também é importante. E quando nós chegamos aqui, eu tinha falado com o Jefferson, aí né, lá fora estava gelado, aquele vento frio, cedinho. Aí quando nós entramos, chegamos aqui, falamos, nossa, que bom, né? Eu não estava aguentando mais estar lá fora, estava com crise de tosse, né? Porque ele e outros aqui têm, né? Fibrose, né? Assim como eu. E o frio pra gente é esse veneno, né? A dificuldade de respirar fica mais acentuada. Obrigada por compartilhar a história de vocês, vários momentos, fiquei super arrepiada aqui. Pergunta que eu tenho para os dois, tanto essa parte de autocuidado, né, mas acho que vocês trouxeram na fala também a aceitação da ajuda externa, né, então queria entender um pouquinho de vocês, como que foi aceitar a ajuda não só financeira, emocional, enfim, né, de presença, tanto da comunidade profissionais de quem está disposto, né, como também da família, dessa comunidade de vocês, e como que é pedir ajuda nesse cenário? Olha, eu acho que a gente tem que deixar um pouco de ser egoísta, que achar que a gente consegue tudo, né? Eu fui uma pessoa sempre, até os 40 anos, que cuidei de tudo e de todos, e não aceitei no começo pedir ajuda, né? Você querer andar com as próprias pernas, hoje em dia eu ando com essas daqui, mas não foi fácil, porque a gente quer ser tudo, né? A gente quer ser no mundo de alguém, né? No mundo de alguém a gente quer ser tudo. E eu resolvi a vida de todo mundo, resolvia tudo e de repente eu não consegui mais nada. E a pessoa também que vê de fora fala assim, não, ela está fazendo por birra, por manha, por sei lá por quê, porque ela consegue, imagina, né? Então, foi difícil também para eles perceber que eu preciso dessa ajuda. Porque quando você é totalmente independente, quando você tem seu emprego, quando você não depende de ninguém, quando você resolve tudo para todo mundo, eles não percebem que você precisa de ajuda. E foi um conjunto, né? Um conjunto, porque eu precisei muitas vezes de ajuda financeira, emocional, que eu falei, porque o emocional ele joga muito. Quando ataca o emocional, você ataca as pessoas, né? Você não está bem emocionalmente, você acaba atacando as pessoas. E eles perceberem que eu precisava dessa ajuda, e eu perceber que eu precisava da ajuda deles, é um caminho, vamos dizer assim, sem volta no início, porque você fala, eu não preciso, mas o seu corpo diz precisa, e eles falam assim, você consegue, mas você não vai conseguir. E eu fiz isso, eu fui um dia de cada vez. Hoje eu preciso de vocês. E quem é que vai? E aí começa isso, porque um joga pro outro, a família mesmo começa a jogar um pro outro. Ah, e pra mim não dá, olha, hoje eu tenho uma reunião, hoje eu tenho isso, aquilo. E começa isso, então eles tiveram que também fazer escolhas, né? Vamos dizer, olha, eu tenho que parar minha vida para cuidar um pouquinho dela. Eles tiveram que fazer essa escolha. E eu tive que aceitar, né? Porque você não vai se internar toda vez sozinho. Você não vai se dar alta toda vez sozinho. Você vai precisar de alguém para segurar a sua mão, né? Para segurar as suas crises, a sua falta de ar, abrir uma janela que você não consegue chegar para abrir e pegar um travesseiro para você não ter um refluxo e muita coisa desse tipo, e a palpitação do coração e te ajudar, e agora eu estou morrendo, e
eles tiveram que ter essa visão de que eu preciso mais deles, né? E eu tive que ter esse passo para trás, vamos dizer, porque a gente tem que dar um passo para trás, porque a gente não é tão independente. A gente precisa não só de uma bengala, a gente precisa de uma voz, a gente precisa de um carinho e de uma direção, né? Sozinho a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então eu acho que eles fizeram, foi um aprendizado de ambas as partes, da família, de amigos, de, olha, eu não posso te buscar no hospital, mas o Tom vai, que é um amigo da gente muito amigo, ele vai te buscar no hospital. Então a gente teve isso, né? Ter que abrir um leque para muita gente te ajudar, não é um leque. É enxergar o próximo como a si mesmo. É muito pertinente, talvez a mais de todas, porque mexe com o que você tem dentro, sabe? Orgulho, ego, né? Seu ego, né? Esperar que alguém faça por você, uma vez que você mesmo sempre buscou para trás, ou não, eu tenho que chegar lá, eu tenho que fazer isso, o caminho é esse, e você vai e trilha aquele caminho para a sua conquista, para conquistar aquilo, por menor que seja, é a sua conquista. E eu trabalho com um salário mínimo, é o seu. Você pode melhorar, mas enquanto melhor, o seu é esse. Não, o salário é 36 mil reais por mês. O seu caminho é esse, você se preparou para isso. Então a gente tem que se preparar para a gente ter a nossa independência. Entende? Tem uma frase do Clóvis Barros Filho, que ele diz que aprendeu com o pai dele, né? Para trás, nem para pegar impulso. Né? É muito engraçado o jeito dele falar, né? O pessoal conhece o Clóvis Barros Filho. E ele usa isso aí quando ele ia no estádio com o pai dele, né? E aí o pai dele pega e falava, ele usava, né, essas palavras com ele, né? Para incentivar ele na vida, né? E assim, às vezes você tem que dar um passo atrás, né? Às vezes esse passo atrás também é para pegar impulso, né? Então você falar com um amigo, com um parente, poxa, estou precisando de dinheiro para resolver isso, para fazer esse exame, para poder comprar uma despesa, pagar a conta de luz, pagar o telefone, sei lá. Certo? Então, assim, mexe muito, né? Eu descobri que eu acho que eu sou mais orgulhoso do que eu imaginava. Eu pensava que eu fosse um pouco mais humilde, um pouco mais simples, né? Por conta das minhas origens e tal, mas a gente vai crescendo, né? Eu nasci lá no interior de Minas Gerais, né? 50 anos atrás, 1975. Né? De lá para cá, se passaram 50 anos e o mundo mudou. Aquela criança que não tinha dentes, que nasceu dente, já caiu o dente e por aí vai. Né? Ou seja, eu descobri que eu sou um pouco mais orgulhoso do que eu pensava. Né? Porque você tem que pedir, precisar do outro, isso é duro demais. Isso é muito, mas é muito difícil. Sabe? É coisa dura você precisar dos outros, sabe? Nossa, vocês não fazem ideia, que nunca façam. Melhor é você poder ajudar, você ter para dispensar sobre alguém. Faça isso com amor, com cuidado, certo? Com o melhor coração, com o melhor sentimento, certo? Quando você for fazer, faça com a melhor motivação, sabe? Para você nunca precisar disso. Nunca. Porque é duro demais, você precisar dos outros. De grana, de ajuda, de cesta básica. Isso revela uma pobreza, isso descortina, sabe, um negócio pavoroso, feio de se ver, entendeu? Por isso que eu disse antes, né, que fala de tantas coisas, defende tantas pautas por aí e tal. Nós estamos no Brasil. E eu lembro que quando eu falava com um antigo patrão meu que isso aqui é o terceiro mundo, ele falava assim, não é nada. Isso aqui é um submundo. Você não sabe nada. Você não conhece nada. Não sabe mesmo? Tinha 19 anos, tinha 20 anos. Você entende? Se passaram 30. Aí hoje eu sei o que ele estava falando. Né? E eles eram gente bacana, né?
Eles eram dono do Café Três Corações, gente rica, estribada da grana. E isso aqui é submundo, filho. E ele falava mais algumas coisinhas, ele falava do contexto social, né, educação, uma série de outras coisas. Né? Ali, para mim, eu trabalhei 10 anos com esse pessoal em Belo Horizonte. Assim. Uma escola. Eu saí de Minas jovem, eu não tive as oportunidades de aprender lá, o que eu aprendi aqui com eles, e ali era uma casa de jogo, né? Antes que o Lula desse a canetada para fechar as casas de jogos, na época, os bingo, que funcionavam nos Jardins, em Moema, no bairro do Paraíso, né? Trabalhei no Paraíso, trabalhei em Moema, né? Casas boas, muito bem frequentadas pela alta sociedade de São Paulo, né? E tive o privilégio de estar junto de muitas pessoas boas, boas mesmo, boas de verdade, né? Que eu aprendi muito com elas. Né? Então, assim, essa questão de precisar, de pedir, né? Eu até acionei esses patrão agora na minha dificuldade, né? Você tá doido, cara, o que é? Não, bicho, eu te conheço, cara, você é trabalhador, você não pede nada para ninguém, você trabalha, me dá logo, me dá o Pix aí, logo. E eu falei, não, eu só precisando para inteirar um exame e tal, um exame particular, né? Não, eu vou mandar aí, mandar um pouquinho a mais, você fazer uma compra se você precisar. Ele me mandou R$1.000, nem precisava de tanto. Ele precisava, lógico, ele precisava, para aquilo não precisava de tanto. Né? Mas, enfim, é muito ruim você precisar e ter que acionar as pessoas. Sabe? E bom também quando você precisa e tem alguém que você, poxa, né? Um exemplo meu primo, né? Eu sei que qualquer hora que eu chegar, mas só que fica chato. Né? É chato, entendeu? É chato sempre. Vamos para o próximo. Sujeito à minha própria história. E eu sou a protagonista. O que falar sobre a nossa história, a minha história, né? Que a nossa fala do conjunto aqui integralista. Né? Dias de lutas, guerras, e a gente espera a vitória, né? Quando a gente fala vitória, a gente fala de medicação, eu acho, que é o mais difícil para quem tem essa doença. E você conseguir a medicação é você ser sujeito à sua própria história. Conseguir o tratamento é ser o sujeito à sua própria história, ter conhecimento, acesso a caminhos e medicações e tratamentos, sujeito à nossa história. E falar. A Braf, ela entrou assim, num momento que eu estava muito quebrada. Sabe o que é quebrada? Você achar que você é o único doente e que você não vai conseguir mais seguir a sua história. E quando a Paula me convidou, eu falei assim, nossa, eu vou conhecer mais pessoas, eu vou... porque quando você chega no hospital, você sabe que ali está todo mundo doente. Mas ninguém consegue falar a sua história, né? E você não tem conhecimento. E a Brafa fez isso, ela reuniu os meus colegas, né? Os meus amigos, os meus parentes, e que agora a gente é uma família, né? E foi bem isso. E o que eu falo da minha história? A minha história ela é contada de 10 anos para cá, de uma forma bem reduzida, né? O que eu tinha antes eu não tenho hoje, o que eu queria antes eu não quero mais, né? E o que eu quero hoje vamos dizer assim, ter um pouco mais de saúde sem dor, ter um pouco mais de ar para respirar, e você vai conseguindo isso de que forma? Dividindo. Eu acho que é isso. Porque, como eu falo, eu fico a maioria das vezes sozinha, eu e a música. Eu não divido nada com ninguém. Porque a família, quando chega, não te ouve não porque não quer, porque está cansado, né? Ou então é a mesma história, a gente faz assim um gravador que a gente repete sempre a mesma história. E o grupo, quando você se reúne com um grupo, tanto
tanto na terapia, ou como aqui a gente acaba conversando nos intervalos, a gente troca medicações, a gente troca tratamento, a gente troca experiência, a gente troca dores. E eu acho que a história da gente ela vai construindo assim. Então, vamos dizer que em abril a minha história era outra. Hoje já está totalmente diferente. Então, ter esse acolhimento, saber que tem pessoas que estão preocupadas com a gente, ver a gente, é a nossa história. Sabe? Ter ajuda. Eu acho que é isso. Você ter ajuda. E eu estou achando essa ajuda, estou achando esse caminho, estou achando... então eu sou a protagonista da minha história. Tá? Eu ser enxergada pela sociedade, pelas pessoas, a doença não ser mais transparente como a gente acha que é. Eu acho que a gente é o protagonista da nossa história, poder contar as nossas dores, as nossas lutas e as nossas vitórias. Então, hoje eu consigo falar, compartilhar e ter conhecimento para compartilhar. Então, eu acho que eu sou bem isso, sou bem protagonista da minha doença e poder dividir com vocês. É isso. É bem gente espontâneo, porque a gente pode fazer um roteiro, mas a gente a gente não lê nada que a gente coloca aqui, a gente faz isso. Mas é isso, porque a coisa vem lá de dentro, sabe? Vem do emocional, vem daquele vivido, e nada está escrito, né? Nada está escrito. Eu estou aqui nesse minuto, e amanhã, e daqui a pouco, outro minuto já é outra coisa. É isso. Essa não é uma obra de ficção, Não, a gente fez escola, mas ninguém ser sujeito da própria história, acho que é uma conquista diária de todos os dias, porque você está convivendo diariamente com situações tão adversas, né? Então você está se sujeitando a isso, a sua própria história, né? Então a gente tem que tentar sempre estar construindo a história dia após dia, né? Como eu disse, aqui não é uma obra de ficção, né? Eu estou conversando, né? Eu pedi até licença pegada para usar a fala dela. Seria fácil, né? Trazer 2 atores aqui e eles, né, terem um texto preparado, né? E apresentar isso para vocês. Talvez ficaria, né? Eles iriam romantizar toda a situação, iriam deixar, né? Mas eu acho que vocês não merecem isso. De verdade. Acho que por mais duro que seja, por mais difícil que seja, a realidade é melhor você ter informação. Está cheio de questões relacionadas a fake news, isso. Para que isso? Então, aqui são histórias contadas de pessoas que enfrentam a realidade e que, graças a Deus, vocês estão longe dela pelo fato de não serem vítimas de uma situação dessa, e estão muito próximas delas por estar inserido nessa sociedade que tem gente acometida de várias situações. Então, assim, no meu caso, ser sujeito à minha própria história, eu acho que é uma conquista diária, de todos os dias, de você desenvolver uma resiliência para poder encarar as dificuldades, poder falar, não, ainda estou aqui, né? Dar seguimento nessa trajetória de vida, né? E eu penso que, com graça de Deus, eu só continuo bem como eu estou. Eu espero já poder voltar, trabalhar, produzir, ser produtivo, né? Porque é isso que eu quero hoje. O maior desafio é esse, né? É poder voltar, trabalhar, produzir, estar na vida, estar no mundo, estar na pista, tá? Entendeu? Ativo, assim como vocês estão, assim como eu já fui, né? É isso que eu acho que é o grande desafio. Espero que eu continue bem de saúde, né? Para isso, né? Tempo atrás eu sei que eu não tinha condições para isso. Então isso está me machucando muito, né? Porque a dificuldade de dormir, de acordar, aí você sai, eu sei o que é trabalhar todos os dias.
Vocês trabalham de segunda a sexta? Poxa, de segunda a sexta você acorda de manhã, vem para o trabalho, e tem o seu dia, volta para casa, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, assim, e assim você vai no ano. Assim. Eu acho que não é justo, eu acho que é de ser desonesto você chegar numa empresa doente e daqui a pouco um atestado, outro atestado, o cara fala, pô, e aí? Poxa, eu sei que no exame médico de um monte de empresa eu passo, né? E eu fui barrado no exame médico da minha empresa. Foi aí que eu me preocupei de falar o tempo atrás. Eu já sabia que eu não estava bem, já tinha corrido atrás, não tinha chegado no diagnóstico de 2017. O diagnóstico chegou quase 6 anos depois. E eu ali naquela resistência, achando, não sabia de nada. Aí eu fui lá na Braskem. Estava tudo certo. Já tinha mandado documentação para o escritório, estava tudo certo. Já tinha abrido conta no banco, tudo. Aí no exame médico, na espirometria, na prova de função pulmonar, aí deu ruim. Aí eu passei no exame, o pessoal ainda queria que eu ficasse lá, né? Falou, não, vamos repetir o exame. Eu fiz no mesmo dia, a máquina tem um cara suporta 6 vezes a repetição do exame, né? Fiz 6 vezes, não deu certo, no outro dia voltei, mais 6 vezes não deu certo, a moça falou, não posso. Aí eu não consigo, né? Colocar você porque, né? Não consigo. E eu sei que não consegue mesmo, né? E aí eu peguei a foto do médico, porque você deu uma coisa de errado. E aí eu comecei em busca de chegar no diagnóstico final da coisa. Eu acho que isso foi muito difícil, mas, enfim, sendo sujeito da própria história, também passa por isso. Pessoal, a gente pode ir para o próximo tópico por causa do horário? Agora é com vocês. É um fechamento. Sucesso, esperança e sonhos. O sucesso hoje para uma pessoa fibrose pulmonar, cometida com qualquer doença, eu vou falar em geral porque eu não tenho muito, né? O tratamento, o acompanhamento, que infelizmente a gente não tem. A gente não tem o recurso de saber para onde vai e quem procurar. Infelizmente, hoje em dia não tem isso. Para quem consegue o tratamento e a medicação e os exames de primeira, amém. Mas o caminho não é esse. A gente não tem um alicerce, a gente não tem uma cartilha. Né? Isso seria um sucesso para nós que não temos. Então, hoje em dia, o sucesso para mim é conseguir o básico, que eu consigo o básico, que é a medicação. O SUS, ele não desampara, mas ele também não é 100%. Se você demorar 3 anos para fazer um exame, não é 100%, né? Mas já sai. Né? Tem exame aí que eu fiz semana passada, que eu estava 3 anos na fila. E eu, um simples holter, olha isso, gente, não é uma coisa difícil. Né? Eu fiquei 3 anos na fila, a menina nem acreditou que eu estou desde 2023. Quando ela me chamou, ela falou, você está desde 2023? Estou. Mas é porque eu levei o exame, o médico falou que estava bem, e aí eu fiquei na fila aguardando o outro. E eu vou fazer semana que vem ainda. Então o sucesso é você ter o acesso às coisas que a gente ainda não tem. Né? E o sonho, eu vou falar do sonho, olha isso. O sonho da Patrícia de 10 anos atrás é diferente da Patrícia de hoje. Eu sonhava, a gente tem um terreno que a gente ainda não conseguiu construir, eu queria fazer um alicerce para a família toda, um salão de festa, como isso aqui. Hoje em dia eu quero uma casa pé que não tem uma escada. Então você vê como muda o sonho, né? Eu não quero mais casa na praia, eu não quero mais nada disso. Eu acho que o material a gente já não quer mais dos sonhos, né? A gente não quer mais o material. A gente quer o básico para sobreviver hoje em dia. Óbvio que o sonho da gente é deixar a família bem, isso muito bem que a gente fala, cada um no seu canto, cada um com as suas realizações, os filhos formados, os filhos casados, os netos, eu não tenho ainda, mas nem sei se eu vou ter, porque ninguém namora, ninguém quer casar. Meus filhos têm 33, a minha filha 26 e eles não querem.
Então, meu sonho mudou. O sonho hoje é conseguir levantar da cama. Olha isso. Alguém tem esse sonho? De você conseguir levantar da cama? Pois é o meu sonho diário. Ou será que eu vou conseguir levantar hoje? Esse é o meu sonho. Esse é o sonho que eu tenho. Mas será que hoje eu vou conseguir lavar a louça? Ou a louça vai ficar mais um dia na pia? Você acredita? É um som básico para vocês, mas é uma coisa que a gente não consegue. Ele falou, a gente não consegue sair para trabalhar. Imagina você vir pegar um trem, pegar um ônibus, vir em pé, vir se segurando, vir se equilibrando. A gente não consegue mais. Então, eu costumo dizer que o meu sonho hoje é... Eu falo isso quase todo dia. Nossa, eu vou levantar hoje, eu vou levantar sem dor. Então, esses são os sonhos que não está ainda concretizado, mas eu espero chegar. E a esperança, gente, o que dizer da esperança? É compartilhar. Eu acho que a gente tem a esperança de compartilhar para que a nossa doença, que o nosso caso, que chegue em mais vozes, que chegam em lugares que a gente não chega. Né? Eu não conseguiria nunca sozinha chegar aqui, conseguiria? Bater na porta de vocês abrirem para me ouvir? Eu acho que não. Então tem que ter caminho de as pessoas enxergar a gente. Essa é a esperança de a gente conseguir, óbvio que a gente sabe que a gente não vai conseguir a cura, mas conseguir tratamentos e realizações de voltar a trabalhar, de ser uma pessoa ativa, como a gente era. É isso que a gente quer. A gente quer essa esperança, a gente ter a esperança de conseguir. Né? Eu conseguir chegar no lugar e não precisar 5 vezes ir lá para conseguir o remédio. Né? Poxa, você vai 5 vezes, você volta no médico, você vira uma bolinha aqui, uma bolinha ali, uma bolinha, e chega no fim, você não consegue. Aí você faz uma vaquinha na família para comprar a medicação e a sua dívida só aumenta, né? E você sabe que você nunca vai pagar, porque você não está trabalhando. Você não está trabalhando, então você sabe que você nunca vai pagar. E a pessoa está te doando sabendo que nunca vai receber. Então, imagina, se tiver um medicamento que controla, como já tem muitos aí, para HIV, para doenças que não tem cura, e você conseguir voltar, não 100%, mas você voltar a trabalhar meio período, né? Você não consegue trabalhar nem de telemarketing em casa, porque você precisa da voz, da respiração, do autocontrole. Né? Às vezes eu falo para minha filha, poxa, me cadastra aí que eu consigo trabalhar em casa. Ela olha para mim e fala assim, porque ela sabe que eu não vou conseguir e eu acho que eu vou conseguir. Né? Então, a esperança está nisso, de você conseguir alcançar mais pessoas, para saber que você está aqui, que você está sofrendo, que você precisa de ajuda. Eu acho que é isso. Espero ter te respondido. Obrigada. É difícil. Vocês não fazem ideia, tanto que fico nervoso. É verdade. Então, gente, sucesso, né? Sucesso para mim está tudo certo, né? Porque, poxa, deu tudo certo daqui, né? Graças a Deus, meu filho é casado, trabalha, é um cara legal, um cara bacana, sabe? Graças a Deus, tudo certo. Você tem todo mundo um cara legal, um cara bacana, trabalha, tem a filha dele, a esposa, beleza, né? Não é um filho louco, poderia estar por aí, ninguém é melhor do que ninguém, né? Está cheio de gente rica também, eu conheço pessoas ricas, realmente. Seria até deselegante eu falar o nome desse cara, a família desse cara, que talvez vocês conheçam, e que vive uma vida assim, né? Que é vergonha dos pais. Então, estou feliz com meus filhos, né? Minha filha, graças a Deus, não é casada, não tem filho ainda, é formada, é psicóloga, está trabalhando, né? É recém-formada, mas está tomando conta da vida dela, está indo. Então, isso para mim é sucesso, né? Se a pessoa está muito bem e tal. E grana é outra coisa, né?
quando eu falar de sucesso financeiro, grande e tal, né? Aí eu não consigo olhar para mim mesmo, eu olho para talvez outras civilizações, né? Se você pegar uma parte dos europeus, ou dos asiáticos, sei lá, né? Sucesso para eles não é estar cheio de grana, não, né? É educação, é a luz do conhecimento, é o saber, são essas conquistas que você leva para a sepultura, entende? Que o ladrão não rouba, que não enferruja, que não se acaba, entende? E se você for ler as boas literaturas, você vai encontrar exatamente isso lá, né? Essas joias, esses diamantes, essas preciosidades, né? Então, para mim, em relação ao sucesso, é isso, né? E a esperança, um pouco do que a Patrícia disse, né? De que um dia esteja mais fácil, né? De que um dia seja mais tranquilo, né? Para as pessoas que precisam, né? Que têm uma dificuldade de saúde e tal, que consigam ter um acesso mais fácil, né? Ao medicamento, né? Que esses medicamentos também tenham preços melhores, né? E vocês não sabem o tanto que vocês são importantes. É verdade aqui hoje, entendeu? Vocês são o caminho da gente, sabe? Aqui hoje. Eu quero agradecer já de mão, né? A Sabrina, o Caio, o Paulo, o Yara, né? Esse pessoal foi. Eles foram o caminho para a gente chegar até aqui. Um dia na minha consulta, né? Eu encontrei com uma moça simpática, com um sorriso largo, falando para São Paulo, chegou toda simpática, né? E chegou, muito doce, né? Tudo, fez o convite, falou, né? E eu fiquei meio assim, né? Falei, bom, né? Como diz a lei anterior, um adágio antigo, né? Quando a pessoa tem muita esmola, tem que desconfiar. Né? Eu pensava, você jovem, bonita, que sorrisão, e me encontro, não sei não. Minha mulher olhou e falou, ó, tudo bem. E aí acabou que eles nos colocaram aqui diante de vocês, de pessoas tão lindas quanto ela, de pessoas que têm uma face tão amável, de pessoas com palavras tão bem colocadas, né? Então, isso para mim também é uma conquista, né? Para mim também é um sucesso, né? Quando é que eu poderia estar aqui, né? Quando, né? Falando para pessoas, nem vocês, né? E vocês têm que entender a importância de vocês para a vida, para o dia a dia. Amanhã ou depois vocês podem estar em outras situações, ligados em outras situações, promovendo algum movimento, alguma coisa que vai ser importante para o próximo, para o outro, entende? Eu vi outro dia um texto do Dr. Enéas Carneiro, final do Dr. Enéas Carneiro, que é o louco, né? Que é o doido, meu nome é Enéas, né? Do Castiglione, né? Tal, né? Ele falando sobre a vida, né? Sobre a vida, sobre o próximo, né? Aquele texto muito rico, né? Muito profundo, né? Muito cheio de sentimento, né? E de verdade eu sempre fui assim, né? Sempre fui assim, talvez um tanto quanto sentimental, né? Não como a música ela diz, né? Sentimental demais, mas hoje ainda mais, por conta da minha própria condição, né? Por conta da minha própria saúde, né? A forma que eu vejo a vida, a leitura que eu faço, hoje é um pouco diferente, né? O livro já está em outras páginas, né? Então, eu quero agradecer, muito obrigado a vocês, as meninas aqui que proporcionaram para a gente estar aqui, né? Está ligado a vocês. Muito obrigado a vocês, todos vocês, né? Que doaram um pouco da vida de vocês para a gente hoje, com o coração aberto, né? Para ouvir isso aqui. Não é nada bom estar falando de saúde, de doença, é difícil a gente falar. Também é difícil, né, para estar ouvindo, né? Eu vou lá ficar ouvindo nada, o cara que tem doença quer falar de doença e tal. Tudo tem dificuldade. Mas o que a gente pode tirar de bom? Qual é o proveito? O que você leva de bom para isso aqui? Isso vai te levar aonde? Isso te colocar onde na vida? É a vida. Hein? Então, que isso seja bom para você. Que isso amanhã ou depois reflita, te faça um ser humano melhor. Que você seja de fato a luz, né? Lembra quando você chega em casa, 10 horas da noite, né? Você chega no seu apartamento, a casa está escura, aí a primeira coisa que você faz é acender a luz, né? Que seja assim, que você seja isso. Onde você chegar, entendeu? Que as pessoas sintam falta de você, que as pessoas tenham desejo de te ouvir, que você seja essa pessoa boa, essa pessoa doce. Em mim tem muita gente azeda, gente amarga, gente que falta aquele tempero, sabe, que dá gosto de você sentar e bater um papo, trocar ideia, que você fala, poxa, é gostoso, tá gostoso, ele é gostoso, ela é gostosa, de ouvir, de falar, de trocar ideia, aquilo que te enriquece, que te gera algum tipo de vida, entende?
Isso é bom. Não é poetizar demais, não é romantizar demais. O mundo está assim. O mundo está essa risória. Tem muito ruído para todo lado. Muita gente ficando para trás. Então, obrigado. Verdade. Que Deus abençoe todos vocês. Uau! Quero agradecer. Mas eu quero convidar também, para a gente encerrar, todos os participantes do Contando Nossas Histórias, para a gente tirar uma foto juntos. Não sei se alguém que participou também, se quiser complementar, né? O Ronaldo e a Patrícia foram convidados para contar as histórias aqui, mas a gente está com todos os participantes do Contando Nossas Histórias, que a gente também quer agradecer, tá? A presença de vocês e espero que se sintam representados, seja pelo Ronaldo e pelo Patrícia. E só queria falar assim que o Ronaldo lembrou desse dia que a gente se conheceu. Eu lembro muito bem também, enfim, essa roda, essa visita que a gente fez em centro de referência, alguns eu e a Sabrina fomos juntos, ela foi separada, e eu lembro exatamente do dia que eu estava lá no Unifesp, esse dia que eu sentei lá, oi, tudo bem, você é paciente? E começa a convidar para as coisas, a conversar, a escutar, a escrever. Lembro que a Patrícia falou, eu tenho 15 CIDs. A primeira coisa que ela falou para mim, eu falei, não, mas não, sério, 15? Mas fibrose tem também. Tá. Enfim, e aí vocês estavam finalizando de sucesso, e eu tenho certeza que a Sabrina compartilha desse mesmo raciocínio. Então, assim, o escritório é imponente, né, bem bonito, o cofre é uma delícia, o prédio é lindo, o elevador, o dia que eu entrei nesse elevador, eu falei, gente, eu sozinho, é branco, esse espelho. Mas o sucesso pra gente tem isso, assim, ter essa oportunidade de lembrar, né? Enfim, estamos todos sujeitos a sofrer intempéries, né? Somos todos humanos e esse privilégio de, diante de tanta coisa imponente, lembrar que o simples é o mais importante. E o privilégio de ouvir pessoas como vocês, assim. Então, não é um fardo estar aqui, é um privilégio pra gente poder passar essa manhã e fincar os pés no chão, sabe? Apesar de toda essa imponência desse escritório.